A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Estamos no ar, hein? Já fizemos um programa com o Ed Drone, estávamos no ar, literalmente. E agora estamos iniciando o segundo programa de hoje. Estamos trabalhando pra caramba, hein? E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo neste segundo programa desta sexta-feira 3 vereadores. Aqui estão 3 vereadores: Etelvino Nogueira, Niltinho Bastos e Júlio Mariano. Eles são autores de emendas ao projeto de lei do prefeito Cláudio Góes, que vai permitir que entidades se credenciem como OS, Organização Social. Esse é um assunto bem interessante, a gente já vai falar. Deixa eu pegar o boa tarde do nosso plenarinho. Mais uma vez. Mais uma vez. O Zé hoje está meio nervoso. Meio nervoso. Você veio nervoso hoje, né? Você viu? Tá perto de alumínio. Tá nervoso? Senado do Bar do Nelson, Zé. Aliás, hoje encontrei o Nelson. Toda sexta-feira encontro com o Nelson lá na feira. Maravilha do pastel do Nelson. Falei, Nelson, vamos falar do seu pastel. Tá cheio de gente lá, mas precisamos falar. Muito bom o pastel do Nelson, não? Maravilha. Parmejana. Muito bem. Não tem igual. Não tem igual. Ó, só esse falando assim, não tem igual. Zé Balaio, boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde a todos os vereadores que estão aqui presentes e aos demais que devem estar acompanhando também o programa. Boa tarde, Zé Fernando Rabicchini. Boa tarde aos nossos queridos internautas e aos nossos queridos vereadores, né? Os representantes da nossa cidade aqui. Muito legal ter a presença desses 3 vereadores aqui, porque o projeto de lei 18/19E dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. Bom, o Zé Balaio já falou desse assunto, a gente falou também. O que acontece? Uma entidade, por exemplo, a Santa Casa, ou uma sociedade, né? Uma entidade se credencia como OS e pode receber recursos da prefeitura e fazer um trabalho que antes só o governo poderia fazer. Por exemplo, uma OS pode receber um dinheiro do Departamento de Saúde e tomar conta de todo o Departamento de Saúde da cidade, ou de parte desse recurso, por exemplo, administrando a Santa Casa. Então, quando você regulamenta, qualifica uma OS, não é só para a saúde, pode ser para outros setores também. Mas esse projeto, ele já está sendo direcionado, primeiro, pensando na Santa Casa, porque a Santa Casa, a Irmandade, pode se credenciar como OS, passaria a receber esses recursos da prefeitura, administraria a saúde da cidade lá na Santa Casa. Mas tem algumas questões, algumas emendas. Vou começar aqui com o vereador Etelvino, que é um estudante, um estudioso do caso. Etelvino, o que é transformar uma entidade numa OS? Boa tarde a Boa todos. tarde. Obrigado, Etelvino, pela presença. Obrigado, a gente que agradece. Na verdade, eu acho que é um momento para a gente esclarecer uma situação, né? A questão de qualificar uma entidade como OS é uma novidade que se busca no nosso município. Não, para tentar esclarecer, hoje o município, por força de convênio, ele já repassa. Na verdade, nós confundimos, né? Ele não repassa dinheiro, ele compra serviço. Nós temos que deixar claro para a população que a Santa Casa ela não dá dinheiro, a prefeitura não dá dinheiro para a Santa Casa. O que a prefeitura faz? A prefeitura compra serviço, ela é um cliente. Então, por força do convênio, repassa, e aí fazem uma pequena confusão. Vou aproveitar e esclarecer essa situação. Para mim dar dinheiro para a Santa Casa, eu teria que dar dinheiro e a Santa Casa, nenhuma criança da nossa cidade nascer na nossa Santa Casa. Nenhuma internação ser feita na Santa Casa. Nenhum atendimento no pronto atendimento ser feito na Santa Casa. Então, eu não dou dinheiro para a Santa Casa. Eu compro o serviço da Santa Casa. Eu repasso por força de um convênio hoje. Nós temos um convênio que é um valor de 1.850.000 e dentro desse valor de 1.850.000 eu divido com o serviço que a Santa Casa presta para o município, que é o quê? Todos os partos pelo SUS, feito na Santa Casa do nosso município e de algumas cidades da região, como Alumínio, Mairinque e Araçariguama, são pagos com esse valor. Algo em torno de 9.000 pessoas que são atendidas no pronto-socorro, no PA, no pronto atendimento, do nosso município, e algumas do município também, são pagos com esse recurso.
todas as internações que eu faço lá na Santa Casa para um X de pessoa, também eu pago esse dinheiro. Então, que dinheiro que eu dou? Eu não dou dinheiro nenhum. Eu compro o serviço e pago com esse dinheiro. Tá bom, essa é uma situação. O contrato de gestão. O contrato de gestão ele muda. É o mesmo serviço e eu estou comprando. A única melhora é que, no contrato de gestão, inclusive um técnico que está nos ajudando, que é o Matheus, ajudando a Santa Casa, ajudando a Prefeitura, a gente vai conseguir valorar individual o serviço. Eu vou ter... Quanto que me custa um parto? Hoje é um pacote. Hoje é um pacote. Eu dou tanto e me faz tanto. O contrato de gestão, ele vai trazer essa oportunidade de eu comprar serviços separados. Essa é uma situação. Então, a gente imagina que com esse contrato de gestão, a gente vai conseguir, a Santa Casa, até o município, olha, puxa vida, né? Eu estava falando que eu dava dinheiro, o que eu comprava dela, eu não pagava adequadamente o valor correto. Ou eu posso estar pagando mais do que vale. O contrato de gestão vai me ajudar a isso. Aí tem a novidade. Qual é? A novidade no contrato de gestão é o seguinte, o município, um exemplo aqui, vou dar um exemplo até o bairro do Carmo, mas não é o caso, seja qual uma unidade, o município está com dificuldade para gerenciar o posto da Vila Nova, o posto do bairro do Carmo. Com o contrato de gestão, eu posso fazer um contrato com a Santa Casa, onde a Santa Casa vai administrar, com a mão de obra, administrar essa unidade básica. Ou contratar uma outra OS. Ou contratar uma outra OS. Eu tenho que qualificar ela primeiro. Então, a questão, né, a gente precisa separar bem isso, para que a gente possa deixar isso claro, que essa questão da... Primeiro, nós temos que deixar claro o seguinte, eu trouxe algumas legislação, que é a lei federal, né, que disciplina a questão, como é que eu devo qualificar, que é a lei 9.637, de 15 de maio de 98, e eu trouxe a lei complementar, que é a 846, de 4 de junho de 98, que é a lei complementar estadual, que tem aquelas questões, como é que tem que ser a composição dos conselhos de administração. A diferença, hoje a Santa Casa ela é gerida por uma provedoria, nós temos uma provedoria e temos um conselho de representante. A Santa Casa que optar em pedir a qualificação, ela vai ter que fazer uma alteração e ter no seu estatuto a composição de um conselho de administração, que tanto uma lei como a outra traz essa composição. A lei federal traz a possibilidade de ter uma participação do poder público e a lei complementar estadual, não. Por quê? Se você pegar a lei estadual, a lei federal, quando ela foi, se você pegar o espírito dela, lá em 98, imaginava o quê? Um braço do poder público, tanto municipal como estadual e federal, para ajudar a administrar os hospitais. Aí eu até entendo, se o prédio é meu, o serviço todo é meu, de ter até uma composição. Inclusive, para conhecimento, quando se... Quer que eu pegue? Não, está aqui. Quando se lançou essa lei, em 98, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático, o PDT, eles entraram com um pedido de ADIM, tentando mostrar que a lei, porque a lei traz aquela questão de eu entrar numa entidade privada e querer fazer a composição do conselho com gente do poder público. A DIN é ação direta de inconstitucionalidade. Então, a DIN número 1923. E o que o STF fez quando ele julgou essa DIN? Ele analisou, está aqui, que eu posso deixar para vocês depois, se vocês quiserem. Ele analisou o seguinte, olha, eu não declaro inconstitucional a lei. Por quê? A entidade só pede a qualificação se ela quiser. Se ela quiser. Se a Santa Casa não quiser, não vai. Se a Santa Casa não quiser pedir a qualificação, ela não é obrigada. Nós podemos votar a lei que nós quisermos, fazer o que nós quisermos. Uma outra entidade pode se transformar. Seja qual for a entidade. Então, a DIN, ela deixou claro isso. Ela falou, aquela entidade que se sujeitar em ter no seu estatuto a composição de 1/3, ou seja lá quanto for, 20% ou 40%, que tem alguns dispositivos dessa natureza, ele aceitar é problema da entidade. A entidade que não quiser, então, o STF ele deixou claro. Então, o que o Estado fez? O Estado, quando regulamentou essa lei federal, ele já tirou essa situação. Se você pegar a 846, a lei complementar do Estado de São Paulo,
que, inclusive, eu trouxe aqui 4 estatutos, se eu não me engano, 4 estatutos. O homem tá... 4 estatutos de Santa Casa. Ele estuda tudo isso, cara. Ele estuda tudo isso. Não dá para a gente discutir. Eu fico triste, às vezes, quando as pessoas ficam falando. Tem que buscar 4 estatutos de Santa Casa, onde a composição é da maneira que nós estamos propondo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando, e aqui eu quero agradecer o apoio do vereador Niltinho, do vereador Júlio. O Júlio, até por uma experiência de ter passado na Santa Casa, o Niltinho, por ser uma pessoa que... Só lembrar que o Etelvino foi provedor da Santa Casa. Então, esse trabalho, nós estamos tentando o quê? Não dá para você ter divergência. E digo mais, eu tenho vários trabalhos. Você quer que eu pegue aqui alguma coisa? Eu tenho vários trabalhos onde é discutível a questão da requisição e intervenção. São mal intencionadas. É coisas absurdas. Eu trouxe um trabalho, vários trabalhos. Até questionando aqui, a requisição que tem. Não a nossa, de uma maneira geral. De uma maneira geral. Então, Vino, sem interromper, já interrompendo, sim, tá, você não fica bravo, né? Não, para os outros falar. Para os outros falar. Não, então, essa é uma questão. Aí, o Cláudio Góes, ele já falou isso publicamente, que ele entende que tem que passar a ser uma OS, administrando. A Santa Casa, ela pode se tornar uma OS ou não. Agora, se ela não se tornar uma OS, deixa eu perguntar aqui para o Júlio Mariano ou para o Niltinho, se ela não se tornar uma OS, a Prefeitura para com a Santa Casa, vai inviabilizar a Santa Casa? Ontem a Andréa falou que hoje a lei está pedindo que seja uma OS para ter convênio. Inviabiliza, Niltinho, Júlio? O que é? Bom, boa tarde. Boa tarde, todos, Niltinho. né? Eu vi no esclareceu bem e colocou alguns pontos de vista em concordância conosco, né, Júlio? O que ocorreu, né? Primeiro, o importante é você abrir diálogo com quem hoje está gerindo a Santa Casa e com quem se pretende se formar, vamos dizer, essa comissão para estar gerindo junto, né? Agora, essa requisição, isso aí é muito claro na lei, ela só é solicitada pela provedoria. Se não solicitar... Para se tornar uma OS... Você pode aprovar a lei que for, como disse o Etelvino... Que não, mas pode não continuar será. a Prefeitura? Então... Pode. Não só tem a renovar o necessidade. convênio. Não Tem tem que renovar o necessidade convênio. de ser uma OS. Então o Etelvino entende que não claro. precisa... Não, para ser mais claro, é assim. Se você quiser chegar num acordo, você faz através de uma requisição. A requisição tem que ser feita pela Santa Casa. Se você não quiser chegar num acordo, você faz como os outros fizeram, faz a intervenção. Então aí que está o X da questão. Então, se não concordar, mas você acha que o Cláudio pode meter uma intervenção? Eu acho que sim. Pode até ocorrer. Mas aí vai ser um... Mas é isso que as nossas emendas, conversando com os dois lados, está chegando no denominador comum. Qual é a ideia do Etelvino, do Júlio Mariano e que eu também assumi? Nós, primeiro, a gente já ouviu a Santa Casa, sabe o que eles querem, que é um pouco de atenção. Agora, Poder Executivo manda um projeto, a gente, vamos dizer que sejam aprovadas essas 3 emendas, nós também vamos discutir com a Santa Casa. Aliás, 3 que já viraram 9, né? Já são 7. 7, perdão. Na verdade, só foram distribuídas. Eram 3, mas já foram distribuídas. Agora, você chega depois para a Santa Casa, Zé, e fala o seguinte, olha, nós defendemos essas emendas para que se adequasse um projeto para vocês pedirem a requisição. Agora vocês têm que pedir. Então, o que nós estamos fazendo? Moldando só um acordo entre os dois, entendeu? Vinha um negócio de um jeito, que aqui não concordava, e nós estamos no meio tentando adequar para que não tenha problema nem de um lado nem do outro. Para não ficar esse Quando você clima... fala em OS, a gente está tratando muito de Santa Casa, mas vale dizer que isso vai valer para todas as entidades, associações de São Roque. Vai valer para uma PAI, vai ter que ver a OS. Exatamente. Agora, a PASSE, a PAI, ADAS, ADV... Se não se transformar em OS, vai ter dificuldades? E aí que entra... Não tem, Etelvino. Então, não tem necessidade. Desculpa, Teta. Essa questão de transformar em OS ou não transformar, a questão do recurso, é aquilo que eu falei, precisa deixar bem claro. Essa inovação do contrato de gestão, ele não deixa de trazer alguns benefícios para a prefeitura e para a entidade. Tudo bem, porque eu vou conseguir valorar em questões diferentes. Então, essa é uma situação. Agora,
Se eu pegar uma Santa Casa e falar assim, eu não quero o seu S, nós temos inúmeras Santa Casas, que é o termo de convênio. Entende? Eu tenho meta. Se eu pegar o último convênio que está em vigência, não, venceu, foi prorrogado. Foi prorrogado. Prorrogado o convênio, eu não estou falando requisição. Que também foi. O convênio, eu já tenho a questão de metas. O doutor Sandro, na época, que era o diretor de saúde, já fez um convênio com metas. O contrato de gestão traz mais meta a ser cumprida. Então, não dá para vir com essa conversa de falar, se não tiver a OS, o contrato, vai parar. Para se quiser. Para se quiser. Não existe na Constituição o termo convênio, fomento, apoio. Renova seu convênio. Várias alternativas. Não dá para você chegar com a faquinha no pescoço e falar, é esse aqui. Não. Agora, que é importante, pode melhorar, eu acho, tanto que eu, o Niltinho e o Júlio, nós estamos trabalhando, porque eu acho que alguma coisa às vezes tem que mudar. E nós trazemos, falando, dá licença, só para ajudar, nós trouxemos uma novidade na lei, não é que nós trouxemos, esse consultor que a Santa Casa contratou para ajudar, que é o quê? Nós temos uma dúvida, nós temos um conselho da Santa Casa hoje formado por 24 pessoas, 21 conselheiros eleitos e 3 beneméritos, certo? Nós temos 24 conselheiros. Pessoas ativas, pessoas que estão trabalhando, essa conversa mole de falar mal do conselho, isso aí é de quem não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque eu estou lá, eu faz mais de 20 anos que eu sou conselheiro, já fui provedor, o Júlio é um dos conselheiros, sabe o que eu estou falando? Nós temos um pessoal muito bom hoje lá, Wandi. Então, imagina só você, o conselho, eu estou querendo banir esse conselho e criar um conselho. Cria-se um mal-estar no primeiro momento. Cria. Certo? Então, esse consultor, o que ele nos trouxe que está na lei? A entidade que não tiver o estatuto ainda alterado poderá pedir a qualificação. De que maneira? Também tem que querer. Hoje mesmo eu estive reunido com algumas pessoas da Santa Casa e estava falando. Falei, gente, nós 3 vereadores estamos fazendo o melhor possível. Certo? A entidade tem que pedir, o conselho poderia aprovar, que nem o Matheus explicou, para pedir a qualificação, sem fazer alteração. E eu crio uma comissão gestora menor, enquanto eu vou alterar o estatuto. Tanto que nós estamos prevendo na lei 12 meses, falando com o doutor Bonino, ele falou assim, puxa vida, não podia prorrogar para 24 meses, falei com o Niltinho, falei com o Júlio, nós estamos prorrogando. Então, eu tenho um dispositivo... Dá um tempo maior. Né? Um tempo maior... para até chegar até a eleição do conselho, quando chega, fala, em vez de 24, vamos para... Ver se é realmente bom. Então, nós temos esse dispositivo na lei. Por isso que está caminhando, e eu acredito, Wandi, que tem tudo para dar certo. Eu tenho uma situação menor, aí são só 3, o indicado, o executivo tem uma certa preocupação, não quero entrar nesse mérito, Esse modelo, por até 24 meses, caso a gente chegar no acordo e votar 24 meses, ele vai poder indicar um, a entidade indica um, e esses 2, num consenso, escolhem um da sociedade civil. E toca o primeiro contrato de gestão. Maravilha, está dando certo, deu resultado, vai se trabalhando com o conselho da Santa Casa e vai mostrando, olha gente, olha como dá certo, a gente consegue mais isso. Então tem hora que tem que se construir. Se nós tivéssemos uma Santa Casa largada, que não é o nosso caso, da nossa Santa Casa, nós temos uma diretoria constituída, nós temos um conselho constituído, poderia ser diferente. Então, está se caminhando, eu acredito que vai buscar os 2 equilíbrios, tanto a preocupação do Executivo como a preocupação da Santa Casa. Então, eu acredito que nós fizemos um meio de campo aí. Um meio de campo que eu acredito que vai ser bom para todo mundo. E segunda-feira tem a votação do projeto. É só perguntar, vota segunda ou adia mais um pouquinho? A intenção é votar, né? Vota segunda, Niltinho? Eu acredito que sim, acho que não tem mais... É duro falar pelo plenário, tem 3 vereadores aqui. Vota segunda, Júlio? Vota, segunda-feira vota. Vota. Zé Balai, chegando... Júlio Mariano não falou ainda. Não quer falar? Fala, Júlio. Eu gostaria só a fim de trazer mais informações, o porquê de se fazer uma OS. É que o modelo da OS, ela tem se mostrado, quando feito bem séria, bem organizada, tem se mostrado uma maneira de você conseguir tocar uma entidade sem ter tanto repasse de dinheiro público. Então, por exemplo, aonde viria esse recurso? Se você transforma hoje a Santa Casa numa OS, a Santa Casa vai poder, como já foi comentado, prestar serviço para a prefeitura. Mas que de maneira? Por exemplo, rede básica.
você tem lá uma série de exames clínicos que é feito na rede básica, assim como é feito na Santa Casa. E hoje, para você contratar um laboratório, os valores que o SUS paga para um exame laboratorial é muito pequenininho, fica na casa alguns até dos centavos, R$1 e pouco. Então, o que acontece? Se você pega um volume de exames que vai se fazer na rede básica e mais os volumes que você faz no pronto atendimento e junta aquele volume, você consegue um laboratório mais eficiente. E quem ganharia com isso? A Santa Casa, porque os exames prestados pela rede básica seria pago para a Santa Casa fazer esse serviço. Outra coisa importante que eu vejo na UES é com relação a contratações de médicos. Como é que funciona hoje? Nós sabemos que a prefeitura abre concurso atrás de concurso para contratar médicos e a faixa salarial e a carga horária não compensa para o médico. Então não aparece. E quando aparece, me desculpe, não chega a ser aquele profissional show de bola. Vai lá aquele cara. E outra coisa que acontece, quando o médico entra a trabalhar, ele acha que ele não tem que trabalhar tudo aquilo pelo valor que ele está recebendo. Aí ele tem instabilidade, porque ele é um servidor público, não consegue atender bem a população, a prefeitura não pode dispensá-lo, porque ele tem a estabilidade. E como que seria se fosse uma UES? Se fosse uma UES, a prefeitura ia até a Santa Casa e falava: eu preciso de pediatra na rede. A Santa Casa ia indicar um pediatra, ele ia ter uma carga horária para trabalhar. A prefeitura podia pagar o salário que fosse para ele, porque o que acontece hoje? Como o médico da rede, o servidor público, faz parte do grupo de servidores, você não pode dar um percentual de aumento para o médico sem que dê para o resto. Você cai na inconstitucionalidade. Então, olha a dificuldade. A prefeitura reconhece que o salário atual do médico não é ideal do mercado, mas, no mesmo tempo, fica com a mão atada, porque se aumentar o salário do médico, tem que aumentar o salário do resto. E aí fica desse jeito. Já se fosse uma UES, poderia-se contratar o médico pelo valor da concorrência, pelo valor estipulado, o médico ia trabalhar muito mais contente, e se ele desse problema na rede, simplesmente a prefeitura falava assim: eu preciso que você troque esse pediatra. Então, essas são as vantagens de você ter uma UES. Inclusive porque você vai arrumar serviço para a Santa Casa e uma forma de aumentar a renda dela. E tiraria um pouco o sufoco que é o tal do repasse que a prefeitura tem que fazer. Então, o Júlio Mariano defende a UES. O Etelvino acha que não precisa ser UES. Não precisa, dá para tocar. Dá para tocar. Defende a UES também. Defende eu só quero dizer, deixar mas claro que não dá para você falar assim: ó, se não tiver UES, a Santa Casa para. É isso que eu estou querendo deixar claro. Mas também entende. Mas que é uma novidade que vale a pena investir. Mais cedo ou mais tarde ela vai se tornar realidade. Sim, entende? Eu só estou querendo deixar claro o seguinte: não precisa ser tão rápido, mais uma hora ela vai acontecer. Sim, e pode acontecer até agora. O que não dá para dizer é que, ó, se não for UES, a Santa Casa vai parar, e parou porque a Santa Casa não quis pedir a qualificação. É isso que eu quero deixar claro. Isso não é verdade. Agora, que é algo que precisa bom e vai ajudar e traz uma novidade, uma facilidade, isso sem sombra de dúvida. Você não estaria debruçado em cima da lei do jeito que nós fizemos. Mas o Júlio, que agora você acha que pode ser daqui um pouco mais tarde, e o Niltinho? É só assim. Só fazer uma colocação. Então, eu vou passar para o Zé Balé, que o Zé Balé a primeira coisa, quando falaram em UES, você toma um susto. Porque sabe o que aconteceu? Porque São a última Roque, UES quando falou UES, aliás, a Santa Casa, a primeira e única hoje, é da FENAESC. A bandidagem que assumiu a Santa Casa. E tem então, isso também, fala, vai fazer o que o Daniel fez. Quando primeiro chegou o projeto na Câmara, eu falei: UES de novo, meu Deus do céu. Eu não estava sabendo ainda o conteúdo da lei, né? O S de novo, pelo amor de Deus, a experiência que nós tivemos não foi nada legal, né? Os caras estão presos aí. Uma bandidagem que assumiu a Santa Casa, né? Aí começaram a explicar, e é isso que eu quero explicar. Nós somos hoje a favor do OS, porque está se criando uma OS caseira, vamos dizer assim. São pessoas daqui, né? Exatamente. Que vão ser instituídas dentro dessas entidades. Santa Casa, ADV, ADAS. Então, está se criando uma lei para ter as OS, as nossas OS, vamos dizer. Então, não está se igualando à questão anterior, que foi uma péssima experiência para o município, né? Que venha de fora e seja boa também. Tudo o que aconteceu, né? Então, eu sou a favor desse tipo de... Mas para agora ou para a semana que vem? O Etelvino falou que pode dar um tempinho. O Júlio quer para agora. E você?
Não, para agora. Para agora. Não, ô Wander, Mas tem é as aquilo, ressalvas, viu? né? Tem a ressalva. É aquilo que o Niltinho falou. São duas coisas diferentes. Nós temos que mexer na atual lei da UES, porque do jeito que ela foi feita em 2015, Você já vai matar. ela não está legal. 4.560, Ela né? foi feita de uma maneira, não vou dizer tendenciosa, mas que atendia às necessidades, acho que da época. E nós precisamos deixá-la de acordo, não só para a Santa Casa, mas para qualquer outra entidade. Não, aquela lei de 2015 só falava assim, autoriza a prefeitura a fazer o convênio com a UES. Era mais ou menos isso. Não falava como é que tem que ser um conselho, como é que... Mas fala não com sim. tantos... Fala. Mas entrava com tantos detalhes assim? Ela lembrava que ela Só era mais específica simples. para a saúde. Esta abre o leque um Tá. Eu pouquinho. achei que ela era mais simples. A única coisa que aquela lei, que essa Só traz para uma novidade, é a situação da fiscalização. Aquela lei era muito frágil nessa questão da fiscalização. Essa lei, ela está bem assim, feita de uma maneira realmente que dá poder de fiscalização, bem próximo e tal, tudo bem. Eu até anotei, falei aqui que eu tinha dúvida a respeito do seu posicionamento, está ouvindo? E que era a seção 5ª lá da lei, do projeto de lei, né? Que fala da fiscalização. Por isso que essa questão da paridade acaba não interferindo tanto, porque você tem um elemento de fiscalização efetivo. Maravilhoso. Então, tanto que hoje, nós conversando, o Matheus falou assim, olha, criou-se uma situação na questão da composição, porque foi mais a questão da composição e ajustar, né? O Zé foi vereador, sabe, quando você, às vezes você se obriga a fazer várias emendas, por quê? Quando você mexe num artigo que reporta várias, o mesmo assunto em outros, você se obriga a fazer várias emendas, que você tem que ajustar aquilo para ela não ficar conflitante. Mas o que se mexeu foi a questão da composição e definimos a questão desse conselho menor, porque nós... Isso é emenda? Esse conselho menor? Não. Está no corpo da lei. Artigo 47. 47. A única coisa que nós regulamos com emenda a composição. Artigo 47. Eu, por incrível, acho que ficou no seu carro. Inclusive, A composição são das leis estaduais, né? Não. Quer ver? Deixa lá. Artigo 47. Quer ver? As entidades que não possuírem em seus estatutos adequados a esta lei, com a previsão de um conselho de administração, como descrito no artigo 9º, né? Certo. E diretoria profissional poderão solicitar sua qualificação como organização social, apresentando documento de intenções devidamente aprovado de acordo com seus estatutos, afirmando o compromisso de adotar os princípios de governança corporativa, no qual deverá constar. Aí vem os prazos e tal. Fala 180 dias, você vai para 1 ano. Para 2 agora. Para 2 anos? 1 ano, e aí pediram. A única coisa aí fala da composição, né? Nós definimos 3, que era um terço do quê? Então nós definimos 3, que é um do executivo, um da entidade e um da sociedade civil. Certo. Isso só que a emenda só regulamentou. Então essa é a novidade que dá para nós darmos o primeiro que passo para ontem fazer o contrato de gestão. Porque se eu Fora conseguir... que tem o consenso, né? O consenso, entende? Se eu conseguir que a Santa Casa peça a qualificação nesses moldes, eu não mexo no estatuto, que é o maior conflito nesse momento, consigo me qualificar e consigo firmar o contrato de gestão. Então, e o consenso que eu digo é do... Entende? Então, está plantada a semente. Do poder público e da entidade. Então tem esse caminho aqui. Essa emenda 3 aqui, ela é fundamental aqui. Que é o Conselho de Emergência. Isso. Né? Então nós deixamos essa abertura para que, enquanto eu vou amadurecendo e eu dou oportunidade de a Santa Casa pedindo, olha, funciona o contrato de gestão. Ela assina o termo de compromisso e eu consigo me qualificar e consigo fazer o contrato de gestão, que é tão sonhado, tanto pela prefeitura, né? E não digo também que muitos da Santa Casa também entendem essa importância. Então, essa abertura, Zé, ela consegue, se chegar no entendimento, votar, aprovar, sancionar, um negócio rápido para se resolver. Então, tá. Então, você vê que nós trouxemos dentro desse conflito, com a assessoria desse Matheus e consenso nosso aqui, nós buscamos essa composição, de uma composição pequena, contemplando a intenção no primeiro momento do Executivo, que é a questão, participa, testa, vê se dá certo. Então, não tem como não dar certo. Por isso que eu estou falando para você que eu defendo o contrato de gestão. A única coisa é que o tempo um pouco maior é para mim
consolidar o entendimento com a Santa Casa, que eu tenho que respeitar a Santa Casa. Eu não posso, de maneira nenhuma. Nós não temos diretoria condenada, nós não temos denúncia de nada, nós não podemos tratar as pessoas dessa maneira. Então, eu continuo defendendo essas pessoas. Sabe, estive lá e quero aproveitar a oportunidade aqui, né, um dos prefeitos que mais respeitou a Santa Casa, por coincidência, seu falecido pai, Zé Balaio, Zito Garcia, os outros, cada um tem uma história, que gostaria de falar as histórias deles, né? Falar, cada um tem uma história. O Zé participou de alguma, na época, quando nós fomos vereador primeiro mandato, aquela questão de tirar o pronto-socorro, trazer para o Santa Ângela. Melhor se falar a história do Zito, só. Tá bom. Então, beleza. Então, mas a gente fica muito então, bravo. nós temos que ter esse relacionamento e é o que nós estamos tentando. Não, porque se começar a falar, vamos falar, né, Zé? Se é para falar, vamos falar. Então, eu conheço bem a peça, fala do Zito, tá bom, tá ótimo. Fala o lado bom. Só o lado bom. Então, a ideia nossa, nós estamos construindo, o Júlio também sabe, nós temos... E outra coisa, nós temos que fazer, e hoje há um consenso maior, nós temos que tomar tudo cuidado. Mandato se passa. O Cláudio está aí, tem as boas intenções, as pessoas que estão com ele lá têm as boas intenções. Quem que vem no futuro? Próximo ou mais para frente? Olha o que nós passamos no mandato passado. Então, se nós temos um conselho da Santa Casa, onde a maioria da Santa Casa tem o comando, se acontecer alguma coisa, tem que ser responsabilizado eles. Quando eu tenho uma composição de conselho onde eu posso ter uma participação do poder público politicamente, eu abro uma porta para situações que eu não quero entrar nesse mérito agora. Então, eu acho que nós temos que ter esse cuidado e eu acho que nós estamos no caminho para que as coisas funcionem. Zé Balaio, tem uma colocação? Não, eu achei que... Você gostou da apresentação? É um assunto complicado, existem, né, que envolve... Existem adiamentos que a gente sabe que às vezes não são só protelatórios. Não, mas eu falo o seguinte... Esse adiamento está se mostrando produtivo. Eu acho o seguinte, só que o pessoal estudou, esses adiamentos... O pessoal está conversando com as partes, eu acho que isso daí foi positivo. Não, está sendo ótimo para o nosso programa, porque a gente está debatendo, trazendo esses assuntos. Um assunto importante que na Câmara está sendo o seguinte, peço para adiar. Adia e não está entrando nessa discussão. E eu fico muito feliz de saber que o nosso programa, a gente está pegando esse detalhe. Mostrando. Estão falando, eu acho que está sendo importante, porque no plenário não está tendo essa discussão e muita gente não está... né? Eu acho que isso é muito importante. Adia-se por adiar, né? Adia-se por adiar. Eu acho que a gente não está aqui porque é polêmico, não. Porque nos pacientes. Então, mas isso é importante demais, que é um assunto extremamente isso, né? Fundamental. O adiamento, ele ficou caracterizado aqui, pelo menos no programa, que um dia nós conversamos com o Piniquinho falou, olha, hoje vota. Tô falando, o Vanderlei falou aqui no programa. O Niltinho falou, hoje vota. Então, depois, na semana, passou o período que foi adiado, chegou, o Niltinho tinha confirmado. O Niltinho falou, hoje vota. Porque alguma coisa não estava... Não, mas na hora da votação, vai votar o Maurinho, o presidente, falou assim, peço adiamento por uma sessão. Até o próprio Etelvino foi na tribuna e falei, eu não sei, o Etelvino falou, não sei se vê algum fato novo, porque eu não estou sabendo, né? Até vocês foram, de certa forma, surpreendidos, mas respeitaram a posição do Maurinho, por ser um presidente que está sempre junto. Foi muito bom o adiamento. Nós construímos, já vinha consolidado, mas nós tivemos a oportunidade ainda depois conversar com o vereador. O Niltinho, como ele falou, o Niltinho participou de reunião onde envolveu a provedora, o presidente do conselho. Então, nós estamos... O próprio Matheus, então nós conseguimos avançar. Então, eu acho que mesmo naquele momento, é que eu falei que eu não entendi, porque a gente tinha feito uma reunião e não tinha se comentado a questão da possibilidade. Porque nós avançamos mais nos entendimentos. O que naquele dia já estava na lei é o que está hoje. Nós conseguimos construir mais entendimento. Há consenso nas emendas de que elas passem ou tem alguma resistência? Há consenso, né? Eu acho que há consenso e hoje há um entendimento, Zé, que é o seguinte, o próprio prefeito, eu tenho sentido nisso, embora o Cláudio tenha, às vezes, o jeito dele, mas eu tenho sentido que o Cláudio também busca, às vezes, né, tentar, o próprio Cláudio também está sentindo que o que nós estamos fazendo aí, com essa participação do Niltinho, do Júlio e outros vereadores que nos estão nos ajudando, isso aí, nós não estamos inventando nada, nós estamos buscando a conciliação. Nós estamos tentando... Não estamos indo contra também. Não estamos indo contra, simplesmente contra, porque contra. Porque se fosse para ser contra, bota para votar, voto contra. Não é essa a ideia. A ideia é... Tá como nós
temos essa felicidade, digo, né, de fazermos parte do conselho da Santa Casa, eu e o vereador Júlio, então nós vivemos os dois lados. Então, nós estamos tentando buscar a conciliação, de dar as mãos, sabe? Tentar cada vez mais buscar o entendimento para que a gente caminhe e resolva o problema cada vez mais da Santa Casa, que não é fácil, né? Então, eu acho que está caminhando. Então, há uma necessidade. Eu quero isso. Querer, eu já falei um dia, né? Eu até falei lá que eu gostaria de ser piloto de avião, né? Também não estudei para ser, então não posso reclamar. Então, na verdade, eu gostaria. Então, essa questão. Imagine o avião fosse decolar, você fosse dar umas pequenas explicações sobre a aeronave. Então, veja bem, então, na verdade, né, essa questão de querer. Às vezes a gente quer algumas coisas, mas existe o diálogo, e o diálogo constrói. Né? Lógico, eu vejo que está se caminhando. O que a gente está fazendo aqui, eu acho muito importante. Eu acredito que o resultado vai ser... Porque o importante é a gente buscar a solução, porque não é fácil. O histórico das Santas Casas no nosso país não é fácil. Se você pegar esse documento que eu levantei, tem um aqui, de um advogado renomado aí, é interessante, né, as dificuldades. Então, a gente vai precisar até... Eu falei recentemente, acho que no último programa que eu tive aqui com você, eu falei do Vitor Lippe, eu acho que há uma necessidade de discutir na lei federal um trave maior, porque não dá para a gente... Eu não vou querer usar aqui, o Niltinho me segura, né? Às vezes a gente fala, eu gosto muito de falar aquilo que eu sinto no coração. Né? Não consegue? Dá para segurar o homem, não? Eu tento, Zé, eu tento. Mas, na verdade, a gente sabe, se você pegar... O Júlio já está ficando rouco de tanto escutar. É notório de se falar aquela maldade, o prefeito, eu quero fazer isso, o Judio da Santa Casa. O Júlio foi uma pessoa que sentiu na pele quando esteve lá a dificuldade de se receber o recurso, repassar, atualizar o valor. O Júlio é testemunha viva. Eu não senti isso. Ainda bem que é viva, né? Vou contar uma historinha rápida. Então, Viu, Zé? Uma historinha rápida dele, que ele falou, o Niltinho me segura, né? E teve uma reunião na Câmara que foram convidados, né, alguns diretores da prefeitura e tudo mais. E da comissão dele só estava ele. E eu era presidente da Câmara, e ele falou, você não fica comigo para dirigir os trabalhos? Eu falei, eu não vou ficar com você, porque você dá uma distratada na turma ali e eu não concordo. Ele falou, não, prometo para você que eu vou ser gentleman. Vai ser fino. Sentei com ele e ele foi um doce com todo mundo. Você até Ao estranhou. final da reunião, um dos diretores até deu um depoimento. Falou, olha, a gente veio aqui esperando um negócio do senhor. Uns coices. Uns coices. E o senhor foi muito gentil. Ele, em vez de absorver isso para ele, falou assim, a sorte de vocês é que o Niltinho ficou de madrugada ligando para mim que não ia fazer nada. Passou a bola para mim e agradeci, certo? Ele falou, mas é bom, ele já chamou, falou que tem diretor que tá por fora aí, tá mais por fora que alça de caixão. Foi bom. E o nosso diretor de educação, vice-prefeito, é intragável. Lembra que você falou? Nossa senhora. Bom, mas fale, Zé Fernando, pelo amor de Deus. Então não. Só se eu entendi bem. O entendimento é assim: nós teríamos um presidente e um primeiro-ministro. A prefeitura, junto ao executivo e legislativo, seria o presidente, e o conselho, ou a UES, seria o primeiro-ministro. E um fiscalizaria o outro. Seria isso? É essa a ideia? Quem fiscaliza... O fiscaliza vai ter um conselho lá. Então, mas o conselho vai fiscalizar a Santa Casa, mas vai prestar uma como se diz? Prestar conta ao Tribunal de Conta. Exato. Sim. A OS, uma vez, tem uma novidade. Talvez Quando esse você seja o tem mais OS, importante. quando você tem, além de toda a fiscalização feita pela Prefeitura, o Tribunal de Conta, que hoje não vai por força de convênio, ele vai na Prefeitura, o Tribunal de Contas passa a fiscalizar diretamente a Santa Casa. Então, a vantagem da UES também, que eu vejo, porque daí também tira uma certa responsabilidade da Prefeitura, que a Santa Casa entra no rol de fiscalizada pelo Tribunal de Contas diretamente, como é feito na Câmara hoje e é feito na Prefeitura. Então, também tem essa novidade. Então, essa questão de fiscalização, tem fiscalização de todo lado. Talvez o senhor, essa questão desse conselho, seria isso que o senhor está falando? Esse conselho é o seguinte, é o mesmo conselho de administração num número menor. Nessa transição, quando eu passar os 2 anos, até lá, se eu for continuar, se deu tudo certo, que a gente espera que sim, eu já vou estar com um conselho, que daí pode ser 9, 11, 15, 20 e tanto, eu tenho um estatuto aqui que tem 10,
outro tem 15, outro tem 20. Isso aí é uma decisão da Santa Casa. 24 você acha muito? Hã? 24 é muito? A Andréia ontem comentou que a Petrobras, enorme, lá tem 9. Mas também roubaram a Petrobras, que deu até medo, né? Então não serve como exemplo, né? Então não serve como exemplo se tem 9 só e o que fizeram na Petrobras. Então a questão Talvez do número... você ter mais para fiscalizar. Ó, né? a questão é o Dividia seguinte... mais. A questão é o seguinte, eu entendo que a quantidade não é o problema. O que precisa ter é pessoas comprometidas com aquilo que eles fazem. Entende? É a questão de ter... Hoje nós temos 21 com mais... Gente, é 20, é 18, é 20 participando das reuniões. Então, eu acho que o importante é isso. Falam um monte... Né? Falam, mas é importante. Então, essa questão de quantidade, eu vejo que é uma coisa que a gente tem que até respeitar a entidade, como é que vai se discutir na Assembleia Geral, Conselho. Então, eu não me preocupo, né? Eu já fui vereador com 17, né? Nós fomos com 17, fui com 10, hoje somos com 15. A questão da quantidade, ainda mais um trabalho voluntário, aí você tem uma situação. Então, eu acho que isso daí não dá para você querer pegar uma entidade que vai movimentar, Deus ajudasse que Santa Casa chegasse no faturamento aí de uns 3 milhões por mês, né? 2 milhões aí de prefeitura, mais 1 milhão particular, seja lá, com outro serviço prestado, e eu ter um grupinho pequeno. Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a questão da quantidade é uma questão que a Santa Casa... E não vai. E outra coisa, para quem participa de conselho, sabe, conselho decide as coisas macro. Quem administra e cuida é uma diretoria técnica. Se você pegar a lei, né, é uma diretoria técnica, que hoje a gente está discutindo. Um administrador hospitalar, de preferência, né, que não dá para discutir um hospital que não seja um administrador, um jurídico e um financeiro. Essas pessoas, sim, que precisa ter a bagagem necessária. O conselho, eles vão aprovar todas as metas, toda a situação. Então, o conselho, ele é mais... Se você pegar a lei e o tempo, pode fazer reunião extraordinária, mas eles são reuniões mais distantes. Quem toca o hospital é essa diretoria técnica. Essa, sim, precisa tomar muito cuidado. E aí eu entendo que, se você tiver um bom relacionamento, você fazer ela mista. O executivo indicando uma pessoa, a sociedade civil, a entidade, eu acho que por isso que eu defendo muito, e digo mais para vocês, eu quando fui provedor, porque todo mundo fala que a Santa Casa só foi coisa errada, eu fui a pessoa responsável que sugeri uma alteração, uma ata, para que nós indicássemos um administrador. Desde 2009, o administrador da Santa Casa é indicado pelo prefeito. Desde 2009. Não dá para hoje prefeito falar que não sabe o que está acontecendo lá dentro, porque o administrador que acompanha tudo é indicado por ele. Começamos com a Márcia Cruz, que ficou lá desde 2009 até 2012. Não, 2009. Até 2012. Depois veio o Júlio, depois veio a Márcia novamente agora, e depois o doutor João. Então, não dá para o prefeito, de 2009 para cá, nós fizemos uma alteração numa ata no Conselho de Representantes da Santa Casa, permitindo essa autorização para que o administrador de 2009 para cá seja indicado pelo prefeito. Então, se eu indico uma pessoa que sabe todos os pagamentos, contrata, não assina a contratação, mas ela que faz tudo. Eu, quando fui provedor, a Márcia sabia até mais, porque ela que estava no dia a dia. No dia a dia. Então, sabia o que estava acontecendo ali dentro, como até hoje o administrador, agora, como está na requisição, mudou o sistema. Mas até quando ainda estava com a Santa Casa, o prefeito que era o responsável pelo administrador. Então não dá para você discutir. Pessoal, assim, o Edson, o Idenelson Mazeta está perguntando, Wander, quem são os convidados de hoje? É só o Itelvino? Falei, não. Os caras pegam no seu pé, Itelvino. Vai fazer. Ele tem habilidade, tem o dom da palavra. Não, mas ele vamos falar a verdade, já te elogiou várias vezes. Já te elogiou, né? Itelvino não fica chateado, o Júlio não está chateado, né? Ô Zé Balaio. Eu fico falando, não. Zé, eu estou aqui a convite dele. Você citou a Andréa, né? E eu quero fazer uma defesa pública aqui do nome da Andréa. Outro dia pode ficar segurando o microfone, Câmara, pode segurar. Outro dia na Câmara, um vereador citou o nome da administradora de Santa Casa como uma pessoa que mora fora, que não está aqui, que não está presente. E eu quero aqui parabenizá-la.
junto com o Marcelo, o pessoal que está tocando lá. Ela faz um trabalho fora de série. Mora mesmo em São Paulo, mas fica até 10, 11 horas da noite quando precisa aqui. Então, uma defesa do vereador Niltinho para quem está tocando lá Santa Casa. Uhum. Bom, Zé, o prefeito quer um terço nesse conselho, conselho de administração. 1/3 da prefeitura, 1/3 da Santa Casa, 1/3 da sociedade civil. É isso. O Etelvino, com o Júlio Mariano e com o Niltinho estão propondo 55% dos membros, no caso da Santa Casa, por exemplo, né? De 35 a 45 representantes da sociedade civil e até 10% de funcionários. O que você acha? Essa emenda, na reunião hoje lá na prefeitura, fechou essa emenda? O Cláudio aceitou essa emenda? Não houve a reunião. Não houve de novo? Não houve. Porque está difícil chegar E no é exatamente essa emenda, Vande, que está faltando chegar no ajuste final. Mas vocês vão ainda conversar com o Cláudio? Porque no resto já houve. O resto das emendas. Inclusive tem uma emenda lá, Zé Balaio, sabia? Qual é? Porque, a correção, né? Porque o que aconteceu? Como o rapaz que fez a lei, o esboço da lei, é acostumado com outros municípios, e a gente sabe que a maioria dos municípios do nosso país tem secretaria. O Zé, naquele dia que eu estive aqui, ele mencionou, olha, Júlio, eu falei, foi Ctrl+C, Ctrl+V. Aí nós pedimos lá na Câmara... O artigo 8º também, lembra? Do parênteses lá foi mexido. Também foi. É por isso que aumentou de 3 para 7 emendas, porque as outras 4 praticamente é os acertos de redação. De erro, de redação, essas coisas. Não, nada que comprometa, só corrigir. Então é só isso. Então o grande entrave para se chegar num acordo final entre o Legislativo e o Executivo hoje... É a composição. É a composição. E também está propenso a chegar no consenso da maneira como a gente está propondo, assim, entendeu? No meu entendimento, eu vejo que já passou da hora. Existe uma necessidade muito grande de que a gente procure uma forma de injetar mais dinheiro na Santa Casa. E nós precisamos, de uma maneira, entrar logo num acordo e acabar votando e tocando. Que nem o Etelvino falou, não precisa... E outra coisa, se você não faz um consenso, a Irmandade não pede a qualificação. E daí? A OS, fica aprovado o projeto de lei de OS, a Santa Casa não pede a qualificação, não se transforma em uma OS, e daí tem que se ver qual é o próximo passo que o Executivo ou renova a requisição ou vai para uma intervenção. Ou vai para uma intervenção, que a gente sabe que a intervenção... Já se foi dado tempo demais, né? Já está na hora agora de definir. É muito ruim. É doloroso. Ou faz um convênio. Para todo mundo, entendeu? Ou faz um convênio. O Etelvino não quis nem pegar o microfone. A intervenção é unilateral, né? Acaba, não tem diálogo, acaba diálogo. Jogou o microfone. O Mazeta derrubou o Etelvino do programa, cara. O Ed Mazeto está nos dando oportunidade um pouco agora, né? Obrigado, hein? O Mazeto conseguiu fazer que vocês em 30 anos de legislativo não conseguiram, hein? O Mazeto fez uma emenda supressiva, ele suprimiu o Etelvino do programa. Segunda-feira ele vai receber uma moção da Câmara. Não, mas tá perfeito. Não, esse assunto... Não, mas ele mas elogiou, viu? Ele fez a brincadeira, mas ele elogiou mais uma vez. Não, mas mas sinceramente falando, eu gosto muito de promover acordo, de conversar, de tentar acertar as situações. Nós também. Aqui eu me sinto um pouco caronista, porque eu estou do lado de dois caras que entendem tudo dali, né? Da Santa Casa. Então, estou aprendendo muito com eles nessa questão. Então, eu achava que eu ia ser o mais quieto mesmo hoje do programa. Apesar de querer o acordo, ia ser o mais quieto. Você pode responder com clareza agora, que eu até fiquei preocupado. Não, que eu fiquei preocupado. Como um funcionário da Prefeitura de São Paulo durante quase 40 anos, eu sei o que aconteceu com muitas OS em muitas etapas. Lá. Teve uma época lá que teve um prefeito já falecido, não vou nem falar o nome dele, mas foi grave as coisas que aconteceram lá. Bom, a nossa... É uma requisição séria. Havia necessidade da requisição. A nossa requisição aqui de São Roque. Porque eu já Pega o microfone, Etelvino. Eu já vi requisições por aí que, como eu digo, de São Paulo, que não tinha... Sabe? Sim, eu conheço sua história lá em São Paulo, não tenha dúvida. A nossa, precisava ter a requisição. É muito séria. Exato, precisava, ela é séria, ela está bem conduzida. Vamos falar assim, honestidade. Não dá para a gente misturar a questão de honestidade. Eu acredito que, como o Niltinho falou, eu também não posso ser diferente, a questão das pessoas que estão, tanto o nosso prefeito, como também
a questão de quem está conduzindo. São pessoas que, no nosso ver, pessoas honestas. Agora, se você falar assim, precisava, no meu entendimento, não. Não se conseguiu o diálogo. Aí é diferente, seu Zé. Aí é diferente a discussão. Eu tentei um diálogo de uma maneira atravessada e eu não consegui caminhar esse diálogo. Entende? Então, no meu entender, se você for buscar no arrepio da lei, pegasse um judiciário, né, porque o judiciário também, eu uma vez até conversando com o promotor, e eu falando com ele, a justiça, não é que a justiça é contra a Santa Casa, não é isso. A justiça fica numa situação difícil. Entre eu, como a Santa Casa, que a gente sabe que a Santa Casa tem dificuldade financeira, e eu tenho um poder público que tem uma estrutura maior, a tendência, se não tiver má fé, a tendência do judiciário é sempre, não é apoiar a prefeitura, ela buscar, porque olha a situação da justiça. Às vezes a pessoa, eu vou, a entidade para o atendimento da população por causa de um atraso do dinheiro, porque tem prefeitos que fazem isso. Se o senhor pegar aqui, tem prefeitos, tem históricos falando, demonstrativo, prefeitos que plantam o caos para fazer a intervenção e a requisição. Eu não vou falar que o nosso chegou a esse ponto, não falou. Mas conhecendo o pessoal da Santa Casa, talvez faltou, o que faltou aqui foi um pouco, que é o que nós estamos construindo hoje. Mas eu não vou dizer para os senhores, acompanhando, estando ali, como vereador, como conselheiro, eu não vou dizer que a nossa seja desonesta. A nossa é uma questão meio assim, eu fui tentando, e né, tanto que o senhor sabe, teve uma requisição amigável, depois não foi amigável, daí um para cá, outro para lá. Então, o diálogo, eu acho que aqui pecou mais a falta do diálogo, do entender assim... Quer dizer, a provedoria, o pessoal da provedoria, o Durães que veio aqui, Luiz Durães, que é um ex-conselheiro, né? E é suplente de conselheiro. Suplente de conselheiro e tal. Ele chegou uma até... pessoa maravilhosa, por sinal. Viu? Nossa, pessoa no empenho que ele tem pelas coisas. Ele até mandou uma mensagem para a gente falando que foi feita uma parceria Caracu com a prefeitura, entrando com a cara, né? Então ele até falando que falta faltou respeito, que falta esse diálogo. Então, respondendo o senhor, José, eu entendo que a nossa requisição ela não está evada aí de, vamos dizer, de desonestidade, eu não sinto isso. O que, lamentavelmente, é essa questão, porque o senhor sabe que, às vezes, lidar com o ser humano não é fácil. Não é fácil. E, às vezes, eu não concordo com o Niltinho e, às vezes, se eu tenho mais poder do que ele, eu vou tentar resolver de uma outra maneira, quando, na verdade, eu tinha que aprender a ter o diálogo. Então, eu tento responder para o senhor isso, que é essa situação. E a pergunta, Wander, porque não só hoje, mas... Todos os programas que a gente faz na Santa Casa sempre tem as pessoas que colocam em dúvida essa requisição. Então, é justamente vocês que são pessoas embasadas, que estão lá há muitos anos e que com certeza, se houvesse algum problema, vocês falariam aqui sem... Eu quero, o senhor falou uma situação... Aqui está, eu fiz essa pergunta. Aqui está, seu José Fernando. Como que era o cara do INSS que chamava José Carlos de Oliveira? Aqui está. Seu Zé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 representação do Ministério Público contra a outra intervenção. 7. Assinada por mim, pelo vereador Maurinho, pelo vereador Toco, vereador Donizete, vereador Guto e algumas assinadas pelo vereador Estrada. No governo, essa nós tínhamos embasamento. Hoje, eu digo para o senhor que eu não estou... tirando esse diálogo, eu não consigo enxergar outra coisa. Eu não consigo. Agora que já é bem positivo, né? Claro, eu sou sincero, eu não posso ser liviano. Eu não posso ser liviano com uma outra situação, porque se tivesse, o senhor pode ter certeza que eu faço uma representação. Exatamente, foi essa, era o que eu esperava. Porque muitas perguntas, não só hoje, de vários programas. Uma coisa que eu gostaria de falar a respeito desse posicionamento é que, desde a época que eu participei, eu fiquei 1 ano e meio lá. Então, a gente via que nunca houve uma confiança total entre o Executivo e a Irmandade. Era sempre uma desconfiança. A gente ouvia falar muito, estão roubando, onde é que estão pondo dinheiro? E era uma coisa que atrapalhava muito. O saco sem fundo. O tal do saco sem fundo. Era uma coisa que prejudicava muito o relacionamento. Então, quando você vê um governo
que tira o dinheiro da rede básica, que ele tem obrigação, e injeta na prefeitura, como saiu o balanço do quadrimestre agora, nessa última audiência pública da terça-feira, você vê que o percentual de aplicação já passou dos 25%, quando a lei manda 15%. Então, quando você vê o valor aplicado, eu entendo assim, o Cláudio entra e já passam para ele esse quadro. Ó, tem que ficar esperto com a turma lá da Santa Casa, porque aquela turma, ninguém sabe o que faz. Então, o que acontece? Eles querem se cercar de alguma garantia. E qual é que é a garantia? Vai ouvindo as sugestões de quem tem que dar. Ó, nós vamos injetar mais dinheiro lá, mas nós queremos ter mais controle. Queremos saber para onde está fazendo. Infelizmente, a Santa Casa não conseguiu, no primeiro ano de 2017 e até metade de 2018, não conseguiu mostrar uma ascensão, e até porque não tinha jeito, foi pego arrebentada, não tinha condições nenhuma, não teve como mostrar, por exemplo, uma evolução na captação de recursos por conta própria, de aumentar a oferta de trabalho, não conseguiu. E aí o que acontece? O executivo está lá na prisão fazer alguma coisa, não estou conseguindo mais mandar dinheiro. Você vê, hoje a prefeitura manda 1.870.000... Com o SUS, né? 1.400.000... 1.870.000 com por o mês. SUS. Com o SUS junto. Com o SUS. Acho que só da prefeitura 1.400.000, 1.500. O SUS repassa em torno de 400 e poucos mil. Agora, foi exatamente o que o Etelvino falou. Precisava ter sido conversado melhor. O entendimento que eu tive quando saiu a proposta da requisição branca, uma requisição e não uma intervenção, foi que sentou a provedoria e sentou o executivo. E eles entraram no acordo. E foi feito. Só que de lá para cá não conseguiu caminhar junto, não conseguiu. De modo... Então, ontem o Conselho Fiscal renuncia. Do Toninho Barba. Agora, falta diálogo, falta diálogo. E não vai ter que montar de novo essa comissão? Informar as coisas que estão acontecendo. Porque está na intervenção, está na requisição. Vai ter que montar de novo essa comissão de fiscalização, né? Eu participei da reunião da entrega do documento, né, lá do Conselho. Então, na verdade, é como o Júlio falou, só completar uma fala do Júlio, a questão é o seguinte: melhorou-se depois da requisição, melhorou um pouco o repasse de recurso. Antes estava um pouco a torneirinha um pouco fechada. Isso também não dá para você fazer de conta que isso não aconteceu, o que aconteceu, certo? Aconteceu que melhorou o recurso, repassava 1.500 e pouco, né? E foi para 1 milhão, alguma coisa de 300 mil reais. 300 mil reais dentro da Santa Casa é um recurso razoável. E isso conseguiu após... Mas tudo bem, vamos relevar a situação. O que aconteceu? No decreto, tem uma previsão de uma comissão fiscalizadora. Que seria... que na intervenção não teria. Né? A intervenção isso, teria mais mão firme. Né? Mais mão firme e tal. Mas como eles fizeram... Aí essa comissão teve uma dificuldade para formar e tal, não por parte da Santa Casa, mas tudo bem. Se acertou, o prefeito fez a portaria, nomeou a comissão, doutor Bruno, doutor Luiz, o advogado, o Barba e o Zelão Budenberg. Zelão Budenberg. Alexandre, né? Budenberg, o Zelão. Então, tudo bem. 4 pessoas maravilhosas, até para nós, tudo bem. Aí eles começaram a requisitar documento, e alegaram que essas informações não vinham. Aí o que aconteceu? Como eles são o porta-voz da requisição para a Irmandade, eles se viram numa situação complicada. Solicitaram uma reunião com o Conselho e foram até o Conselho dizendo: olha, nós estamos aqui pedindo a nossa destituição, porque nós estamos lá para trazer as informações para vocês e nós não temos as informações. Então, como é que nós explicamos para vocês? Se nós pedimos isso, não vem, pede aquilo, não vem, tal, tudo bem. Então, eles pediram. Nesse primeiro momento, nós pedimos para eles que desse um tempo. Então, está uma situação ainda, Wander, para tentar resolver, mas eles parecem que estão mantendo meio firme. Então, nós falamos... Porque depois disso já houve um convite, oficialmente, da Andréia, da interventora, né, que ela é considerada administradora, mas ela não é administradora, precisa deixar claro, ela é interventora da Santa Casa, ela não é administradora. A administradora, ela é interventora. Ontem ela deixou claro que ela é do diálogo. Sim, não, eu não estou falando isso, eu estou falando juridicamente. Juridicamente, a requisição... não é administrador, é intervenção, é interventor. É que eles criam não é administradora, não, é interventora da Santa Casa. Aí ela fez um ofício
à comissão, convidando para que eles participem da reunião da comissão gestora. Então, quebrou-se um pouco esse gelo. Esperamos que não seja tarde. E aí abriu-se a conversa, tem essa questão aí da reforma lá que começaram, aquela coisa toda. Agora estão buscando o diálogo, estão avançando. Já fizeram uma demonstração lá para o Conselho de Representante, estão trabalhando. Há uma discussão que eu gostaria de falar aqui como conselheiro da Santa Casa. Então, aproveita e fala. E depois o Júlio começa a falar e não deixa. Há uma discussão no Conselho que nem a interventora e nem o Marcelo poderiam vir falando em nome da Santa Casa. Os conselheiros falam isso. Há uma discussão. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, mas tudo bem. Eu até entendo. Por que deles falarem? Porque eles não. Quem representa a Santa Casa não são eles. Eles são interventor do prédio, do equipamento para resolver um problema. Eu estou passando uma distorção. Eu fiz uma requisição porque eu estou com um problema, na saúde, e eu preciso ir lá e resolver. E aqueles caras estão lá para corrigir. É para corrigir. Gente, aí começam as distorções e os mal-estar. Aí que começa o mal-estar. Eu fui lá, eu estou com um problema, eu requisito o equipamento, coloco pessoas para resolver aquele problema. Tá? Tudo bem, eu preciso falar para a sociedade o que eu estou falando, eu entendo até que não vejo tanto problema, mas isso tem sido questionado no Conselho. Mas por quê? Eles estão esclarecendo, mas dá um ciúmezinho deles estarem aparecendo. Não é questão de ciúme, não. A questão é o seguinte, a entidade, para você falar em nome da Santa Casa, quem pode falar em nome da Santa Casa é a provedora e o presidente do Conselho. Eles podem falar como representantes da Prefeitura. Eles podem falar da intervenção. Nós, como requisitantes... Ele tem que chegar aqui e falar, nós, como os interventores, estamos lá e nós estamos fazendo isso. Certo? Essas bobeiras, no meu entender... Milindra, você acha que milindrou? Cria-se um mal-estar porque eu estou falando em nome de uma entidade, eu não estou representando a Santa Casa. Eu estou numa intervenção, numa requisição. Eu requisitei, fui para dentro daquele espaço para resolver o problema da saúde. Certo? Beleza, tudo bem. Então, há essas divergências. E essas situaçõezinhas, que, no meu ver, com todo respeito, são bobeiras, que eu entendo que, como é que eu prefeito, eu gestão, eu passo para a sociedade. Você falou no começo que o pessoal quer um pouquinho de atenção. Tá? Você usou essa expressão. Aliás, está aberto o espaço. Vamos trazer a semana que vem o Toninho Barra. Está aberto espaço para todo mundo. O André e o Marcelo com o pessoal da Santa Casa. Você vê que maravilha. Você quer ver um negócio bacana. Poderia ter levado tudo junto, né? Para fazer o anúncio das obras. Quando viesse aqui. Quando viesse aqui. Provedor, porque eles existem, eles estão lá, eles existem. Estão aqui, então, eles falando esse relacionamento. E está junto, não tem problema. Pode estar junto aqui com a gente, não tem problema. Senão daí começa a complicar. Aí eu vou... Parece que deixou de escanteio. Eu vou começar a concordar com a pergunta do senhor. Eu não sou leviano de falar aquilo que eu não vejo e não tenho convicção, certo? Mas essa é uma bobeira tua. Eu vou lá no Vander, eu vou lá no jornal. Você viu há um tempo atrás, né? Gastaram lá, tanto no Democrata como na Economia, 2 páginas para falar do trabalho. Um monte de trabalho da provedoria. E eles falaram como deles. Então, veja só que judiação são besteirinhas. Tinham coisas que já tinham começado, mas e coisas que... Mas foi o que o Marcelo falou ontem aqui. Começou assim, nós estamos terminando assim. É que o Marcelo falou, começou o pronto atendimento. Se não continua, e a Irmandade conclui. Né? O ser humano, o ser humano, ainda mais em todos os lugares, ainda mais quando envolve um pouco questão política, eles tentam, porque há um trabalho de cada pessoa. A pessoa faz um trabalho. Claro. Eu faço um puta de um trabalho, aí chega o Niltinho lá, puta que lá passa por cima. Eu acho que essas coisinhas... A Câmara tem muito disso. Esse tipo de coisa que eu acho que tem que superar. Superou isso, acabou. Todo mundo anda junto, melhora a Santa Casa, atrás, faz convênio que nem o... É aquela história, o time é campeão, o cara subiu nas últimas 5 rodadas, e o cara que dirigiu o time nas outras 33 rodadas, não tem participação no trabalho? Então é difícil, né? Tem, não. Não, mas o Zé Balaio falou outro dia, foi o Bruno Covas que deu uma entrevista, falando que a administração pública não é uma corrida de 100 metros. Eu gostaria que tivesse a sua palavra, Zé Balaio. O que falou o Bruno Covas? Não, ele falou que a gestão pública é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de revezamento. Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Eu concordei plenamente com ele, porque você não pode fazer
coisas estanques. 4 anos, não, tem que ter sequência. Eu vou fazer uma ponta para 4 anos, ela pode cair. Não não. Sempre para o futuro. Não adianta você jogar o bastão, né? Você tem que dar bastão na mão para pegar certinho. Isso aí. Da sequência, né? Não Se tem o a bastão dúvida. cai, você é desclassificado. E nem falou o seguinte, Foco, exatamente, enquanto eu tava exatamente. correndo, eu tava na liderança. Aí a hora que eu passei o bastão, o cara já nem conseguiu segurar o bastão. Perfeito. Mas é duro conciliar tudo, hein? Eu que Não, faço é esse difícil, trabalho de vaidade pacificador. humana Sei que... Eu vejo muito bem esse trabalho de Pô, pacificador. você acha que não? Eu vejo. Maravilhoso. Parabéns pra você. Parabéns. Olha, eu Mas que- quero, eu uma- tiro o chapéu. Ele passou o programa inteiro pacificando no final que ele fez. No final, passei pacificando tudo aqui. Aí, no final, o Ronaldo Alves entrou e falou assim, falta comunicação. Eu falei, pô, Ronaldo, acertei tudo. Ele falou, falta a comunicação da provedoria com a prefeitura. Aí, depois acertou tudo aqui, colocou o Cláudio Góes no fim. Tem que ser OS porque o trabalho voluntário não dá, acabou. tem que ser profissional. Falei, pronto, tinha que Pronto. Mano, cravo para pegar. Mas a gente vai chegar. Olha, eu fico feliz porque a gente está discutindo o assunto da cidade. Eu falo o seguinte, é muito importante o Bolsonaro ir para a Argentina, falar que vai lançar o peso real, ou que o Dória fala, mas não é que a gente só é provinciano, mas as coisas da nossa cidade, a gente vai discutir, depois a gente vai ver nos outros programas, tal, as outras coisas, mas a gente falar das coisas da nossa região, acho que é muito importante, que a gente hoje bom falar... sempre lembrar, né? Nós moramos nas cidades. Né? claro, Nós não claro. moramos no governo e nem na União. União, Nós é. moramos na cidade. A gente e fala... nós cuidamos das coisas da cidade, os outros grandes que... Não, e que possa servir de exemplo. Que de Exatamente. repente uma outra cidade está que fala, olha, lá em São Roque a gente acompanhou uma discussão e chegaram, A gente tiveram. ouve tanto Olha, teve uma polêmica lá de um conselho de administração e chegaram a uma conclusão. Ó, não pode ser, eu acho que isso daí é realmente importante. O Edmilson Maceto falou para você desbloqueá-lo. Que você. bloqueou ele. Você. A minha vida está uma maravilha. Eu bloqueei alguns lá, mas eu até gosto muito dele. Ele é um cara sensato. Eu vou ver seu caso. O Piniquinho, Brincadeira. Zé Luiz da Silva César, é melhor fazer uma audiência pública. Zé Balai queria uma audiência pública também. Eu acho interessante, mas as coisas estão Agora já. Não, Mas posteriormente, caminhando, mas estão caminhando bem. bem, As negociações. Agora acho foram- que. Agora não é o caso, está caminhando bem. Agora. Outra coisa, Não, eu o Zé acho- Fernando falou outro dia: se a prefeitura paga, a prefeitura é que tem Manda. que manda. Mas às vezes é mal entendido isso. É. Eu não estou querendo dizer, deixa eu até explicar, não estou querendo dizer que os provedores são pessoas, pelo amor de Deus, tenho o meu maior respeito. Eu, há um tempo atrás, conheci até mais de perto os problemas da Santa Casa. E eles gozam. Nossa, eu tenho o maior carinho por eles. É o máximo que eu posso fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu estou dando dinheiro, eu quero saber se ele está sendo bem investido. É isso que eu quero. Eu não posso dar o dinheiro e depois ter que levar Fulgorovais na cadeia para o dono da UES. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar ele ser preso. Eu tenho que mandar ele embora antes. É isso que eu penso. É por isso que eu digo que Prevenção. Exatamente, quem dá o dinheiro manda, por quê? Se ele for preso, a culpa é minha. Se eu toquei uma música ruim, não foi o que eu falei? Não, quem falou foi o Marcelo. É, O Marcelo então, falou: se eu contratei a banda e a banda tocou uma música ruim, a culpa é dele. E eu falei, se eu contratei a banda ruim e me vaiarem, vaiam. E se eu contratei uma boa, não precisa aplaudir, a obrigação é minha. Fui eu que contratei, não precisa bater palma. E é isso aí. Então é isso que eu quero que entenda. De modo algum, jamais eu ia desrespeitar o trabalho desse pessoal, pelo amor de Deus. E acho até que mudou um pouco as coisas, né? Não dá mais para manter as Santa Casa, não estou dizendo a de São Roque, estou dizendo todas as do Brasil. Com bingo, com quermesse, né? Com rifa. Com rifa. Não dá mais, com mensalidade. Já foi esse tempo. Mas eles pensam do sócio de reativar isso, Não, né? vamos reativar. Isso é uma colaboração, né? Eu Se acho você Exato, tem tudo 200 isso. sócios a 100 não, e reais... Você vai ficar mais atento aqui. Se Você vai se sentir melhor. O senhor trouxe um assunto importante, porque se você voltar há anos atrás, existia até a questão do voluntário médico. E participava. exato. Hoje não consegue mais. Não. Então as coisas mudaram, né? Agora, também a gente precisa aproveitar a oportunidade, e aí eu deixo aqui um pedido, desculpa, para que nós possamos vir aqui, nós temos que começar a mexer também na nossa rede básica.
Por que eu tenho 9 mil atendimentos no pronto-socorro? Isso ninguém fala. A prevenção não está funcionando A direito. prevenção não está funcionando. O cidadão, os postinhos de saúde fecham 4 horas, 4 horas da tarde. As pessoas, tanto o marido como esposa, trabalham hoje. Chega na casa, o filho com febre, tudo fechado. Para onde que eu vou? Para o pronto-socorro. Então, e aí, esse trabalho que eu acho que a prefeitura deveria se preocupar, ajudar a Santa Casa, deixar a Santa Casa andar, fazer o que o senhor falou. Eu também acho que não tem que esperar o responsável ser preso, né? Eu tenho que evitar ele ser preso. Eu tenho que evitar. E nós temos ferramenta para isso. Se quiser, nós temos ferramenta para isso. Mas eu tenho que ver por que o municipal está passando na Santa Casa 3 vezes na semana, se eu tenho a unidade lá no bairro. Essas informações eles não fecham. Eles não fecham isso. Nós temos um estudo da Organização Nacional Mundial da Saúde que o número mais ou menos no pronto-socorro hoje deveria ser 30% a 40% do que se atende hoje se eu tivesse uma rede básica funcionando. Então, eu também preciso parar de falar dos outros e fazer a lição de casa. Porque é muito cômodo, eu mudo o foco. Eu acho um problema e fico falando daquilo, quando, na verdade, o problema também pode estar aqui. Pode estar aqui, certo? As pessoas não têm o atendimento na rede básica adequadamente e eles são obrigados a... Isso eu estou falando a nível de pronto-socorro, sem contar o cuidado básico que me leva as pessoas a não ter um tratamento adequado de pressão, que vão ser internadas na Santa Casa. Então, eu preciso também abrir uma discussão. E eu acho interessante, já que vocês estão acompanhando essa situação, trazer o pessoal aqui, pedir números. Nós temos hoje uma média, né, Júlio? Deve dar uma média de 250 pessoas, 220, 250 pessoas por dia que são transportadas para outros municípios. E, às vezes, para consultas, bestas, que nós podíamos ter aqui. Isso também a prefeitura não fala. Ela não se preocupa de falar, entende? Essa é uma situação também que deveria estar muito preocupada de falar lá da Santa Casa, disso, aquilo. E a rede básica? Nós não temos inúmeras... Tudo bem, a questão que está trazendo e a criar uma oportunidade com a UES de contratar médico é uma alternativa. Eu vou ter dinheiro para fazer isso? Eu vou ter? O Zé já foi vereador e... A rede básica, ela é... A prefeitura é responsável por ela ou o Estado? A prefeitura. A prefeitura, que são novo, mas com dificuldades, Zé. Com dificuldade. Nós temos os médicos de família em alguns lugares. Com a equipezinha montada e tudo? Uma equipe montada, mas saturado, coitado. Saturado, porque é muita gente. Muita gente. Então, é isso que também precisa ver. Então, precisa também entrar nessa discussão da rede básica para ver como é que está a rede básica. Isso que o Zé falou é demais de importante, né? Esse programa vem não só como prevenção, mas ele vem... a pessoa passa pelo médico e recebe um remédio lá que vai ter que tomar constantemente esse remédio. Quando ela se sente melhor, ela já deixa de tomar o remédio, agrava essa situação e volta de novo a ser atendido. E o Programa Saúde da Família dá essa continuidade do tratamento. Então, isso aí é algo que eu acho prioridade. Deixa eu dar isso é economia. Tem que ampliar. Exatamente, isso é economia para o município. Porque uma outra questão, até uma vez o Júlio Mariano deu uma ideia que eu achei sensacional. Poxa, você deu uma ideia sensacional uma vez, Júlio. Opa! Você, apesar de ser... Você lembra dessa ideia? Você lembra com Ainda não ouvi. Não, foi ideia dele. E a gente, na época, eu até passei como se fosse um pouco minha, de tão boa que eu achei. Mas a ideia era a seguinte, né? Você, dentro da Santa Casa, você separar o que é pronto atendimento e o que é pronto-socorro. Como é que se construiria isso? A ideia é sua. Colocar uma UBS dentro da Santa Casa. Porque, infelizmente, as pessoas vão para o mais fácil. Eu não sei o que eu não vou aqui no postinho, eu vou na Santa gente, Casa. Né? Eu não vou nesse postinho, eu vou na Santa Casa. Tem uma estrutura maior, eu vou para lá. Mas as pessoas lá tem uma unidade básica, né? Você fazer algo Pode que demorar, seja... mas sair de lá atendido. Você que fazer algo que seja online, a pessoa vai no posto de saúde, no postinho da Vila Nova. Chegou lá, ele achou que ele não foi bem atendido, ele fala, bom,
eu vou passar no postinho aqui da paisagem colonial. Vai de novo. Ocupou 2 médicos, pegou 2 receitas, 2 remédios. Então, se você tem um sistema online, você fala, puxa vida, por que ele passou em 2? Ali ele não foi bem atendido. Hoje não Vamos tem essa corrigir isso interligação? aqui? Vamos ver isso daí, né? Então, essa ideia do Júlio... Porque isso não é uma coisa traria, assim, essa de ideia outro do mundo, Júlio né? traria uma cultura. Olha, eu estou indo na Santa Casa, mas eu não fui atendido no pronto-socorro, eu fui atendido numa UBS. A UBS funciona para o que eu precisava. Eu não precisava ter me dirigido até a Santa Casa. No bairro eu já teria esse mesmo cuidado. E é uma Então, coisa que parabéns. com o remédio funciona, né? Eu pego o remédio para diabetes lá, tem o tempo certo. Se eu for lá, Sim. eu falo, não, o senhor não pode pegar, hein? O senhor tem que ter em casa. Você está fazendo o quê? Está vendendo ou está tomando mais? E O programa Saúde e Família, que o Zé Balé hoje, comentou, como não tem, é perfeito para isso. Hoje, como não tem um UBS, um pronto-socorro, um posto de saúde dentro da Santa Casa, eles usam o critério de tempo de espera. Então, se você é verde, você vai esperar um tempo. Chega lá, você chega lá, por exemplo, Tem e o azul. quem faz a triagem com você já percebe que não era para você estar lá na Santa Casa. Então, em vez de mandar embora, eles dão uma determinada cor para você. E tem cor que demora 4, 5 horas para ser atendido, porque vem chegando as emergências, vai passando para frente. E essa pessoa acaba depois criticando o atendimento na Poxa, Santa Casa, entendeu? Apesar Muito bom. que às vezes que eu utilizei foi tão rápido. E tem um alerta, viu? Então, vamos lá. Vamos encerrar. O Zé Balai está reclamando do ar-condicionado. Ô, Zé, você está polêmico hoje, hein? Não, imagina. Não, tá calmo, tá Wander, calmo. só- Só para fechar, eu vou dar a palavra para cada um. Se quer fechar? Se quer Não, eu queria só deixar... deixar o seu telefone? Não, deixar uma constatação que está Desbloquear o acontecendo. Nelson. É que já é tradição, quando chega o mês de junho e julho, que é o inverno, que é mais fria, as pessoas costumam procurar mais vezes a rede básica e a Santa Casa, até por causa de problemas da gripe. respiratórios, essas coisas. E nós temos mais um agravante na nossa região. É a situação do Hospital de Biúna e agora a situação do pronto atendimento Aqui de Mairink. de Mairink, Mairink. Eu foi vi gente. esses dias lá na rede social uma moça criticando barbaridade a Santa Casa. E eu fui lá dar uma olhadinha, não que ela não tenha direito de criticar, porque a saúde é universal, mas era um paciente de Biúna, de Mairink, que estava na rede básica. Ela tem todo o direito de criticar, mas ela deveria também dar uma entendidinha, né? Porque ela foi atendida. Demorou, mas ela foi atendida. Não, a Então, média de Santa Casa é 250, 300, até deu 500 e pouco Pois na é, segunda. então, Em função esses de Biúna- dois problemas vizinhos. e Foi Biúna- dobrado o os atendimento. problemas vizinhos e a situação climática agora, que costuma aumentar em muito o número de pacientes. E lá na eu Santa sempre Casa. falo, né, sendo chato e ajuda. Não, que eu falo que assim, eu te ouvindo que fala, depois falam que eu sou chato, né? Então, mas eu vou copiar o teu ouvindo. E as prefeituras não ajudam em nada, né? A da região, né? Da região, não a nossa. A nossa paga 100%, vamos dizer. Abraça ou tudo. 99%, vá. E as demais... Não vão. E eles estão fazendo contra a população deles mesmo. Contra a população deles mesmo. Não é contra São Roque, é contra eles mesmo. Zé, para fechar, Zé Balai, se tem uma pergunta fora do tema, pela sua experiência, eu permito que se você saia do tema Santa Casa. Se tem uma pergunta fora do tema Santa Casa para eles? Essa daí eu conversei com você, eu falei, vai ser fechado. Já tava Santa combinado. Casa. A gente tinha combinado? Combinado. Pô, Zé, você não pode. Eu Você queria parece que você perguntar. perdeu aquela manha de ser vereador, Foi que Zé. nem aquele aparecimento seu lá da padaria também, foi pura É, coincidência. Bota a foto da padaria. Tem a foto da padaria, daí apagaram. Não, só, viu, já que você. Aquela levantou que a gente bola, combinou o que até. eu queria perguntar, eu podia até ter perguntado antes do programa. Não, mas tava era o no negócio fim do drone programa. aqui. É, tá. Não, a questão do transporte da Miragem. Comissão de Assunto Relevante lá do transporte coletivo vai se completar praticamente 2 meses da instalação dela. Queria que, se você puder resumir, se ela está andando, está indo bem, tá na parada. verdade, o que aconteceu? O pessoal teve uma certa dificuldade, agora parece que encontrou lá no Rio Grande do Sul, encontrar uma empresa que preste o tipo de serviço, né? Que a gente vai precisar de uma pessoa que vai em campo, que vai em loco, que acompanhe os ônibus, que acompanhe a arrecadação, quilometragem rodada. E agora surgiu um Pô, nome. só lá no Rio Grande do Sul acharam uma? Não, é que veio esse nome, né? Pesquisando, apareceu esse nome, né? Vai só. É, Então, sim. mas agora vai, então. Vai ser. Então. E tem também a outra comissão da UBS, a UBS. Essa é sua. vamos dizer assim. Essa aí nós vamos encerrá-la agora. Já estamos com as últimas informações nas mãos.
E finalmente nós vamos emitir um relatório final. E vai ficar muito claro para toda a população o que realmente aconteceu com a construção dessas 2 UBSs que estavam paradas até agora. E Vai devem sobrar de continuar. novo para o ex-prefeito Daniel? Não, na verdade, tem coisas que realmente é da responsabilidade da administração anterior, mas precisa se explicar para a população o trâmite, como é que funciona, como que começou e o que estava errado e o que deu errado. E dizer daqui para frente o que se vai fazer com aqueles prédios. Porque aqueles prédios, vamos dizer que é prédio, porque não está pronto ainda, mas aquelas propriedades vão passar a ser pública, municipal. E daí vai ser por conta do município agora, daqui para frente, para ver o que vai fazer lá. Tira a gente da frente, Espoletinha, deixa só o pessoal do café. Então, olha lá. Etelvino, Marquinho Chula, Toco, Marquinho Arruda e Niltinho. Né? Primeiro os caras perguntam quem é o fotógrafo e conseguiu encaixar todo mundo lá. Não foi fácil, mas nós conseguimos. Dessa reunião, Etelvino, deu repercussão nesse café? Teve pão quente na padaria, né? O pessoal está estranhando que se vem do Carbo para comprar pão. Mas eu falei que ali o pão é R$6 o quilo. E agora estão vendendo 10 por R$6. Está fechado lá o José. Como que chama? O Gelson. Deu certo, gostou do café? Foi bom o café, né, Etelvino? Sim, muito bom o café. Tá viu, mas o pessoal está falando que nunca mais você passou lá. Viu? Hoje mesmo passei lá, pô, encontrei seu... Para você ter ideia, eu fui na padaria hoje lá, tava o seu filho, Matheus, com o seu neto, Rogério, tomando um café. Ele tava com a camisa... Eles vão sempre lá. Eles estavam lá. Seu neto tava lá com a camisa do Batman. A única coisa que eu posso falar para você é que eu estou tentando até hoje... eu sei, né, que vocês têm uma luz que ilumina. Você e o Carlos Melo teriam ido lá no horário que nós estávamos. Até hoje eu estou tentando. Não, mas só eu isso. Mas moro a ali reunião, perto. eu estou brincando. Kiko, né? Sem querer. Sem querer, querendo. Mas, na verdade, é uma Pãozinho satisfação. R$6, Eu muito vejo, barato. nós estamos ali com o Toco, o Marquinho Arruda, o nosso presidente do PSDB, Niltinho, o ex-vereador Marquinho Chula. Na verdade, para mim, eu tenho uma tranquilidade de conversar com todos, né? Alguns eu evito, mas eu tenho a facilidade, para mim, tranquilo, Wander. Mas o que acontece? Você que está tentando trazer o Marquinho Chula para o ninho... Olha, eu sou conciliador. Eu sempre... A turma fala que eu sou briguento, eu sou não sei o que, eu sou mesmo. Mas quando o Nilton... Dentro da Câmara eu tenho um bom relacionamento. Quando precisa discutir, a gente discute, mas eu sempre fui uma pessoa... Eu gosto muito das pessoas que a gente quer bem, né? Então, ali tem um pessoal, o Niltinho, então, nem se fala, né? O Toco, o Marquinho, o Arruda e o Chula. Essa questão de estar... a gente faz a questão de convidar. Você não perde de convidar um amigo para você somar numa política. Eu sou um do PSDB. Eu não decido pelo PSDB, certo? Eu respeito o PSDB, sou o vereador mais antigo do PSDB, mas eu respeito... Agora, eu gosto muito do Marquinho Chula, você entende? Então, é normal. Que aquele dia nós tivemos um grupo mais... E nós vamos ter outras reuniões. Opa! Vamos ter. E uma reunião que a gente brinca, é uma reunião aberta, uma reunião a céu aberto, ali não estavam escondendo. Reunião de amigos, nós vamos ter mais. Olha, Wander, você não escapa. Diz que você passa lá todo dia para ver se tem outro furo. Por isso que ele começou a passar lá. Que você não ia lá, viu? Não, eu sou testemunho que ele passa sempre ali. Eu faço caminhada de manhã, encontro ele e a Márcia caminhando. Caminhando, é verdade. Mas, por falar, nunca vi ele caminhando perto da padaria também. Ô, Niltinho, mas e o Marquinho Chula já... Você vai sair... Você não sai do PP, né? Ah, não. Eu vou me manter no partido. E o PP deve ter candidato a prefeito? Não sei te dizer ainda. A gente... vou ser muito claro aqui o que está acontecendo. Nós marcamos essa reunião, partiu de uma conversa do Etelvino com o Chula. Foi um diálogo... Bom... Basta dizer que foi no centro da cidade, né? Então não tem nada escondido. Não tava... vamos para Itu, vamos para... Não, foi tudo escondido. Foi até a imprensa. Muito claro. Até a imprensa foi convidada. E a nossa ideia é a seguinte. Nós tivemos um passado próximo que, no meu sentir, foi muito prejudicial para a cidade. E não adianta o Niltinho querer ser candidato, o Chula querer ser candidato, o Cláudio vir para a reeleição e se dividir. Esse passado pode retornar. Então, o objetivo dessa reunião foi esse diálogo, claramente falando. Temos intenção de realizar uma pesquisa não tem segundo científica, turno. Saber quem está preparado, quem teria uma condição de se manter
no caso do Cláudio, ou desse grupo, e aí sim, a gente, dentro de um grupo que gosta da cidade aí, achar um denominador comum para seguir junto, sem divisões. O propósito da reunião é claro, foi exatamente isso. Legal. E você é do partido do Marquinho Chulo. O Marquinho continua filiado ao PSB. Sim, PSB. E outro dia eu falei com o Barba, que é o presidente do PSB, e ele falou assim, o Júlio Mariano, ele coloca lá o seu ponto de vista, ele defende o Cláudio Góes, mas é a opinião dele, não é a opinião do PSB. Exatamente. O PSB, eu acho até que deveria estar se mexendo mais do que está se mexendo no começo, até agora. Já conversei isso com o Toninho também. Eu sinto falta de reuniões, eu sinto falta de diálogo, e eu toco o meu mandato de acordo com a minha consciência, né? Eu sempre tive essa liberdade. Quando eu era do PT, o PT queria até engessar mais a gente. Chegou uma época que eles exigiram que eu mandasse uma pauta do que eu ia falar no dia, quando eu estava no PT. Então, era uma coisa que me desagradava. Eu acho que eu tenho conhecimento suficiente e noção que, se eu fizer uma grande besteira lá, eu vou ter que pagar pela besteira que eu fiz. Então, realmente, o PSB, algumas pessoas do PSB aqui, entendem que eu deveria ser mais oposição, né? E eu entendo diferente. Eu entendo que eu tenho que estar ali para conciliar, para tentar juntar e para tentar melhorar a condição política do município. Agora, vamos ver lá na frente como é que vai ficar essa participação do PSB, né, na política do município. Você não pensa em colocar um D aí, não ficar PSDB? Eu vou falar a verdade para você, sardinha não se mete com tubarão. Eu vou fazer o quê no PSDB? Como que eu vou enfrentar um povo desse tamanho, né, Zé? Eu não tenho condições de participar do PSDB. O Etelvino, quando começou ali, ele falou, estava eu, Marquinho Chula, o Toco, presidente do PSDB, Niltinho. Parecia que eu era presidente do PSDB. Não é que você falou presidente Não, do vírgula PSDB. muda tudo. Niltinho, né? O Edenilson Macedo falou que o Jean vai para o PSL. Tem PSL em São Roque, o partido do Bolsonaro? O PSL, acho que tem ainda o ex-vereador Calunga, que é o o presidente, Calunga. né? Isso, Não, né? não é mais. Não é? É a Juscelia Romão, que é presidente do PSL. Juscelia. Faz programa com a gente aqui. Isso. É isso aí. Presidente, faz a pergunta, o tempo está estourado, mas o senhor é o presidente, Jair Ribeiro, abaixa aí para aparecer a imagem. Todo o poder... Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Aí? Não precisa aparecer, não. Aí o povo não vota em você, pô. Não, a pergunta é mais uma colocação, porque a pergunta vai pro Nilton Bassa, ele já respondeu. É um vizinho meu, não vou falar o nome dele, porque ele disse que vê você quase todos os dias na Câmara Municipal de São Roque. É um mairinquense que vai para São Roque. Ele trabalha lá, não vou falar o nome dele. Mas ele sabe, é fácil identificar um mairinquense que trabalha na Câmara. Mas não vou falar. Ele falou que acho que chegou a hora do Nilton ser prefeito de São Roque, né? Eu estava com ele agora há pouco ali fora, ele falou assim, Jair, fala pro Nilton, acho que chegou a hora dele ser prefeito de São Roque. Quero saber se esse cara que mora aqui em Mairim, que o título dele é de São Roque ou de Mairim? Não vou falar. Se o título dele for de São Roque, já é mais um motivo para ser candidato a prefeito. Junto à população, né, junto ao povo são roquense, então ele falou assim que acho que agora é a vez do Nilton Bastos, né, ser prefeito de São Roque. Eu ia fazer essa pergunta para você, se você é candidato a prefeito de São Roque, né? Mas você já deu a resposta aí. Não, mas volta a perguntar, você é pré-candidato? Pode mudar de ideia, né, mano? É exatamente isso que eu ia te dizer, né? Essa reunião e o que eu respondi antes, acho que mais ou menos responde esse questionamento, né? Quando fui candidato a prefeito de São Roque, eu consegui angariar um grupo grande que me apoiou. Seu Zito era o prefeito, Zé Balaio, era um time forte, né, Zé? Que achou que era a vez do Niltinho. E eu não afino. Só fisicamente, para emagrecer e tal. Só. Se esse grupo, junto com o atual prefeito, caso não vá disputar a reeleição, falar, olha, o nome do Niltinho é o mais adequado para ser candidato a prefeito, eu me coloco como candidato a prefeito. Mas eu não quero ser um responsável por uma divisão, como já disse agora. Quero agradecer ele, porque realmente, todo dia estou na Câmara Municipal. Todo dia. Sempre você faz um tchauzinho para ele lá mesmo, não dá para chegar próximo dele. Dá um tchauzinho eu olho pra aqui para essa câmera aqui. Para esta câmera? Essa aqui, né? Tchau, obrigado e puxa vida. Gostei da pergunta. Depois você me fala, né? Você não vai me matar de curiosidade, né? Não vai matar de ansiedade, né? Se ficou ansioso igual eu quando fui no urologista pela primeira vez fazer exame da próstata. Eu tô aqui. Eu posso só posso contar a minha historinha primeiro? Não pode Me falar. sinto preparado para isso.
Então eu tava lá no médico, falou assim, você já fez exame da próstata? Eu falei, não, só no sangue. Ele falou, não, você precisa fazer do dedo, né? Eu falei, então vamos, né? Aí ele falou, vamos fazer. Aí eu falei, quando? Ele falou, agora. Falei, agora? Eu falei, que se eu marcar para a semana que vem, você vai morrer de ansiedade. Né? Tem que ser. Não, mas fica dá uma ansiedade. Ele tá levando flor pro médico. Não, eu já falei, mas tranca. Quando ele falou, vou no médico, 6 tranca. meses, foi lá. Não sai. Cada 15 dias Ele repete tá o levando, exame. ele compra flor e leva Eu pro fui, médico. para mim, 15 dias leva flor para dentro. todo mês é mês azul. Para mim começou junho azul, Pior de tudo. tudo é que é aquele que quer ouvir mais uma opinião, né? Já, Puta monte de médico. Sempre precisa de uma segunda. para uma mim não tem terceira. essa história de novembro azul, Você não. vai Pra lá mim e vai, né? é junho azul, é maio azul, Queria é ter tudo mais azul. 2 opiniões para saber se está tudo correto. Ó, É boa. para fechar aqui, quem vai ser o novo provedor da Santa Casa? Quem são os candidatos lá? O nosso amigo Luiz Durães pode ser um bom candidato, é um bom nome para provedor? Sim, se ele aceitar, sim. Bom nome. Bom nome. Você pensou no Ronaldo Alves, mas ele não... Ele não aceitou. Declinou. Declinou. Para fechar, o Etelvino, a gente brinca muito com o Etelvino, eu gosto muito do Etelvino, que ele liga e ele conversa bastante. E eu não fico chateado com isso, não, porque ele conta, explica, mas a gente pega um monte de coisa. E como que é a história, só para fechar, que você ligava toda manhã, pode contar essa, Nutinho? Se quiser que eu conto, eu conto. Para você que eu conto. conto para todo mundo isso aí. Todo domingo de manhã, o Etelvino ligava para você. Como é que é essa história para fechar? Não, nós éramos vereadores, né, em 2000 e... Não, de 96 a 2000, foi no primeiro mandato. 97 a 2000. E eu morava na Praia do Costa, eu tinha o telefone, no celular nem pensar, né? E todo domingo, era 6 e pouco da manhã, 6:30 da manhã, eu tocava o telefone em casa. Domingo, 6 horas da manhã, você já pensa um monte de bobagem. Morreu gente, não é 6 horas da manhã. Alô? Fala, moço, tudo bem? O projeto tal, que isso, que aquilo. E eu ficava com ele lá e tal. Bom. Aí. Com ele na cama, chegou né? um sábado. Deitadinho. Chegou um sábado, Zé. Todo domingo ele ligava. Chegou um sábado, era E umas você, educado, atendia. 8 da noite, assim, 8:30 da noite. Eu falei pra Marta, putz, para não acordar amanhã cedo, eu já vou ligar agora para o Etelvino, converso com ele, ele não me liga amanhã cedo. Faça isso. Posso Peguei dormir até mais tarde. Liguei. Dona Maria Helena atendeu. Eu falei, Maria Helena, tudo bem, Niltinho, e você, tudo bem? Poderia falar com o Etelvino? Não pode, porque ele está dormindo. Eu falei, pelo amor de Deus, acorda esse homem, senão amanhã, 6 horas da manhã, ele está ligando de novo para mim, pô, não dá. Não, ela falou, ele dorme cedo, ele dorme 7:30 da noite. E dorme mesmo. Dorme 7:30. 6 horas da manhã ligou. Não, 5 da manhã o cara tá acordado, não tem sono, pô. Aí o que aconteceu? Ele ligou às 6:30 da manhã e falou, Maria Helena falou que você ligou para mim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Não, mas você deita cedo, né? Mas essa questão de acordar cedo, né, realmente é um costume. É brincadeira. E aí eu tenho, mas aprendo muito com ele. Eu ligo, o Júlio é o que mais dá trabalho. Estou dormindo ainda, oh meu Deus do céu. Mas a gente tem um costume, a gente conversa. Essa questão eu me sinto muito à vontade de ter esse diálogo, de tentar falar com as pessoas, né? Porque eu acho que nós, na política, temos que conversar muito. É por isso que às vezes eu fico triste quando... Mas foi uma brincadeira. Não, importante o diálogo lá. Mas o pior que é Pode verdade. ligar domingo. O pior que é verdade. Liga domingo. Não monólogo, né? Viu, seu Zé? É importante, mas não me ligue de domingo. Não dá para negar, é verdade. E realmente, então, a gente fica triste essa questão da política, né? De você tentar ter o diálogo, de tentar buscar mais o entendimento das pessoas. Eu uso dizer que a gente sabe que vaga de prefeito é uma, né, de vice é mais uma, e vereador são 15, e são tantos os candidatos. Mas, na política, a gente precisa ter esse diálogo, né? Eu vejo que... Eu acredito, dentro da classe política, eu já arrumei alguns problemas sérios aí com algumas pessoas, porque a gente sabe que a gente não tolera algumas coisas que são erradas. Mas eu consegui muito mais amigo, né? Muito mais amigo, até porque vocês sabem que eu não... Um dia, se você quiser, eu venho aqui e conto um pouco de mim. Hoje não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Mas eu consegui muito mais amigo numa cidade que Não deram me muito aceitou. tempo para ele hoje.
Não, nós não temos mais tempo. Tempo deram o suficiente. Na verdade, uma cidade que me acolheu. Você né? já recebeu o título de cidadão são roquense? Não recebi. E é muito gratificante você ter aí um Tem que perfil. ser nele, vai votar nele para. E você Chamar o suplente. ter uma gratificação de Vai você lá, tá- o Marcelo Marques teria a honra de votar para dar o título de cidadão são roquense para você. Essa questão de você estar no 6º mandato, você não ser da cidade, você ser recebido, né? Isso é muito gratificante. Isso não tem, isso, sabe, eu já tenho vários títulos de cidadão, né? Eu acho que cada mandato para mim é um título de cidadão. Com certeza. Então eu só tenho mais a agradecer, né, por você ter. Eu sou muito grato àquela região do Carmo, todas as regiões, Caetê, bairro do Sabuó, Pavão. Eu não uso falar Mombaça, Mombaça, porque depois eu Mombaça esqueço, depois eles ligam para mim, vocês esqueceram de falar de nós. Então, para mim, eu me considero já com vários títulos, porque não é fácil, né? O Zé sabe da empreitada, Niltinho, Júlio, Mariano. Então, eu não tenho que... a única coisa que eu digo é o seguinte, eu pretendo, enquanto ser vereador, me manter nessa linha, né? O Zé, quantas vezes eu briguei com o Zé lá quando eu era vereador. Saíram? Tinha briga boa? Tinha umas brigas boas. Eu gostava de discutir com o Zé, porque o Zé dá para discutir na altura. O Zé dá para discutir. O Zé, eu toda a vida fui de estudar, de ler muito, né? Continue estudando. Vamos falar isso. Continue estudando. Continuo estudando, estou fazendo gestão pública agora. Na verdade é o seguinte, mas o Zé é um dos causadores de fazer eu ler mais do que eu já sou acostumado a ler. Porque eu dava umas pegadas nele, ele dava umas pegadas em mim, eu falei, caramba, para mim não perder para ele, eu tenho que ler. Eu sempre gostei, né? Às vezes, hoje estou dormindo um pouquinho mais tarde, porque eu fico lá, eu deito às 7, 8 horas, e fico uma hora lendo, estudando alguma coisa. 6 horas da manhã liga pra gente. Pô, mas legal, muito bom. Mas Isso se é você muito for bom. no meu carro, seu Zé, se você for no meu carro, é uma biblioteca ambulante, tem um monte de coisa lá, onde eu paro, então, na verdade, a gente tenta, é o tempo que a gente aproveita. Não, isso é muito bom. Mas eu agradeço, viu? Agora, deixa esse pedido aqui, vamos, se Deus quiser, né, na segunda-feira, se Deus quiser, a gente consegue caminhar, buscar, mas eu gostaria de abrir uma discussão, continuar a discussão. Eu acho que a discussão da Santa Casa também era interessante, trazer esse pessoal, trazer a questão. Nós temos várias situações, mas essas situações são muito importantes, porque nós temos gente hoje com problemas sérios nas suas casas, na questão de saúde, e nós precisamos mexer nisso daí. O poder público, essa questão de falar que é o direito, mas não está fazendo a lição de casa, gente. Não está fazendo. Nós precisamos dar uma cobrada, tentar melhor. Niltinho sabe muito bem, eu uso falar, ninguém melhor do que o Niltinho para saber o que é, não a questão da saúde dele, o que esse rapaz faz pela saúde do município, com as pessoas. É um exemplo que isso me deixa assim gratificante, o que ele faz para as pessoas, como sempre fez o nosso querido Dito Canela e tantos outros aí. Então, o Niltinho é testemunha viva, eu uso dizer isso, testemunha viva, do que é ajudar as pessoas e as dificuldades que enfrentam. Então, aqui nós temos alguns exemplos que pode falar, confirmar o que eu estou falando. Então, eu quero encerrar e agradecer essa oportunidade a todos. Desculpe se falei Não, demais. muito. Então, Vino, obrigado. Quero que você volte. Niltinho, obrigado, Niltinho. Eu quero agradecer vocês. Nós falamos muito sobre saúde e eu quero render aí homenagens à nossa diretora de saúde. A Daniela faz um trabalho exemplar. Veio aqui no programa. Eu gosto das pessoas que vêm e colocam opinião. A Andréia veio, põe falou. O dedo na ferida. Eu acho que agora o Sandro Cobelo do turismo vai ser um cara que vai falar. Exatamente. Eu tenho que render essa homenagem a ela. Eu não podia deixar de fazer uma observação aqui do Zé Balaio. Por quê, caralho? Porque não era pra rimar, porra. Precisava rimar. Tá fechado. Não, porque... Cara, eu falei. Voltando no tempo, né? Túnel do tempo. Sim. Nós, todos vereadores, acho que na época do Zito Garcia, nós tínhamos celular. E o Zé Balaio não queria celular de jeito nenhum, porque eu não quero celular, porque eu não quero celular. O mais humilde, não tinha dinheiro para comprar o celular. Hoje até ouvindo falou, tá no artigo 47. Ele pegou o celular, pá, num minuto ele achou o artigo 47. Falei, nossa, mas tá alfabetizado, vamos dizer assim, né? Tá, mas foi com uma rapidez que ele mexeu. E era contra o celular? Era totalmente... Jamais vou usar isso daí. Bom, agradeço o Zé Fernandes, o Zé, o Jair, o presidente aqui, o
Vander Luiz, os vereadores e toda a população aí, Obrigado. a Rádio Giromix por mais O essa nosso oportunidade. Jair Ribeiro aí. O Jair, falei, o nosso presidente. Nosso você presidente, falou, claro, nosso presidente. com certeza. Eterno. Obrigado, viu, Jair, mais uma Obrigado, vez. Júlio. Você não falou muito hoje aí, mas deu pra... Mas tá Só bom, sua né? presença no vídeo aí já... Eu fui convidado por ele, né? Pelo Etelvino para vir, né? O isso aí. Etelvino me convidou, vim com muita honra aqui para poder tratar desse assunto. E ele foi bom, ele pegou as emendas, já colocou vocês como coautores, quer dizer, já garantiu o voto. Garantindo o voto, né? Bicho Não é? ligeiro. É lógico, né? Você acha que eles vão Não, votar era contra a entendimento. emenda? Não é bobo Ele não, fez um né? entendimento. Não é bobo nem nada. Pode deixar as leis pro... Oi! Opa! Ah, quer virar vídeo cacetada, pô? Passar o pé, não. O cara quer virar vídeo cacetada ao vivo, pô. Obrigado, Júlio. Eu Que queria- é isso? Que é isso? Eu Falou queria aí. mais uma vez agradecer a oportunidade que a Giromix traz para todos nós, principalmente os políticos aqui da região. É um trabalho muito bem feito por vocês, a qualidade, o nível, a intelectualidade do programa é muito boa. Sempre que eu posso, eu assisto. E que é uma maneira da gente trazer para a população coisas que normalmente a gente não teria outro recurso para fazer. Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês que fazem parte da Giromix e estarei sempre à disposição que precisarem. Obrigado. Legal. Obrigado, Zé Fernando. Eu que agradeço e mais uma vez prestamos o serviço à população, como ontem, como hoje, como sempre. É isso aí. Obrigado, Zé Balai. Deu para colocar? Você também trouxe igual o Etelvino um monte de coisa aí, mas deu para falar? Recebi. Recebeu mais? Deu para colocar? Cai pra mim. Ô, louco. Deu para colocar? Não vai reclamar no caminho? Do quê? Não, falei pouco? Não, né? Não, mas Não, então tá. Hoje Então, não. por favor, conste em ata. Não, até porque não teve nem jeito de falar mais. Né? Não falei pouco. Ah, quase não falei A nada cadeira hoje, que eu tava torta. O microfone não funcionou. O microfone que eu tava não tava legal. Você pensa? Zé Balai foi tão bom. É lá. Zé Balai foi tão bom vereador que até emenda ele pôs no projeto. Aí você tá vendo? Hoje foi citado isso daí. Júlio Mariano deu crédito agora. É isso aí. Imagina. Valeu, senão a gente não encerra. Fica 3 dias aqui. Obrigado, Júlio Mariano, os Politinhos. Fizemos 2 programas. Segunda-feira a gente volta. Valeu, pessoal. Não segura aí, tá vendo? Fica firme aí. É lá. Um abraço. Tchau, tchau.